Senhor presidente. Ficha 1 concedida, senhor Maurício. Eu quero discordar de forma veemente do argumento segundo o qual o elenco curto explicaria o fato de o treinador não ter feito as trocas que o jogo exigia que ele fizesse. O elenco curto é vice-campeão brasileiro e não teve nenhuma perda sobre o momento em que foi vice-campeão brasileiro e teve acréscimos. O próprio Saravia, que não jogou a última parte do campeonato e que cansou e deveria ter saído. O Tyson, que foi contratado, cansou e deveria ter saído. O Bosquilha, que vinha de uma lesão muito longa, uma recuperação muito longa e que agora está à disposição. Estes jogadores são reforços sobre o elenco vice-campeão brasileiro. Então, quando você tem a mão do jogo, o jogo é seu por 2/3 do tempo. E o adversário mexe, e na mexida ele reverte a superioridade que não era dele, era do seu adversário, você tem que reagir. Você não pode pecar pela inação. E você vai olhar para trás e você vai ter algumas alternativas. E para não ficar genérico, eu vou falar de 3 delas, porque eu citei na transmissão. Havia 3 jogadores de linha especialmente cansados no Inter. Um é consenso de nós todos aqui. O Saravia não conseguia mais fazer frente ao Queno. O Saravia sai entre o mercado para jogar 20 minutos. Não se quer que ele jogue 90. Ele vai jogar 20 minutos. O Patrick cansou e você pode botar no lugar dele o Caio Vidal para botar velocidade às costas do Guga e preocupar o lateral direito do Atlético. E o Tyson, que cansou, você põe o Maurício para ter passe, porque o Inter não tinha mais a bola para ter passe. Ah, mas vai ficar faceiro. Não vai ficar faceiro. Tem Dourado, tem Lindoso e tem Edenilson no meio campo. Então as trocas poderiam ter sido feitas, havia material humano para você tentar mexer naquilo que o Cuca mexeu e o técnico não fez porque não quis. E ficou pior na coletiva quando ele disse, eu fiquei estupefato e o Lelê ficou assustado, palavras do Lelê. O Potter eu não sei como é que ficou, vai dizer agora. Quando ele diz assim, nós nunca vamos saber se eu trocando ia ter melhorado, ia ter dado certo ou não. Sim, nós não vamos saber porque ele não trocou. Porque ele não agiu sobre o jogo à medida em que o seu adversário agia. Então aqui está, Potter, a única crítica que eu faço de que a derrota do Internacional passa pelo Aguirre, mas começa na qualidade do Atlético Mineiro. Ele teve as peças para agir, ele tinha 5 trocas regulamentares para fazer e não fez porque não quis, não Maurício, porque o elenco é curto. O Inter não tem um jogador como o Queno, não o Queno em si. Não tem um jogador que sai do banco e muda jogo? Não tem. Olha, eu não lembro, na verdade. Na verdade, os jogadores do Inter que saem do banco, eles nitidamente são piores. E aliás, é por isso. Com que tempo saiu o gol? 33. Tá. 33. Eu vou brincar de questionário com vocês rapidinho, tá? Quem é que jogou melhor no todo? Não, mas o Internacional já estava sendo superado, bem. Alex, pelo Atlético antes do gol. Tá, mas eu acho que dá pra dizer que foi um tempo, não é um acidente no jogo. Não, um tempo para cada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo com... O Inter foi melhor, Bagé, 60 minutos, porque a chance que o Tyson perde aos 14... Não, 2/3 do jogo, tá bem, vamos fechar esse acordo, 2/3 do jogo. O que eu quero chegar é o seguinte, olha como é mágico o futebol e por isso que ele encanta tantas pessoas e nós, por exemplo, temos o privilégio de ainda receber, né? Para falar de futebol. Nós trabalhamos com futebol sem precisar jogar, a gente avalia futebol. Por que eu estou dizendo isso? E eu vou discordar e concordar com parte do que vocês disseram, a gente vai chegar no mesmo ponto. Porque o Internacional faz os 2 melhores jogos do ano contra os 2 melhores plantéis do ano, do Brasil, que são o Flamengo, o Inter vai lá e goleia, quando todo mundo imaginava que fosse goleado, e joga grande parte do jogo mais do que o Atlético Mineiro. Olha a magia do futebol. Teve jogos em determinado momento dentro do Beira-Rio, teve um que, se eu não me engano, foi contra o Cuiabá, me corrija se eu estiver errado, mas teve um jogo recente que o Inter não chutou a gol. Que o Inter não chutou a gol e quem merecia ganhar era o time mais fraco, que era o Cuiabá. Então vê que loucura é essa, porque daí tu vai jogar dentro da casa do Galo, com a torcida do Galo, tu consegue jogar mais do que o Galo, só que daí eu dou razão pra reclamação parte do que tá dizendo o Maurício. Porque daqui a pouco tu diz, pô, mas esse é o jogo fora da curva, né? Que tu não contabiliza. Então se tu consegue ganhar esses pontos, Maurício, poxa, a horta floresce muito melhor, muito mais forte. Mas olha que loucura esse eletrocardiograma, né? Que uma hora não se imagina que possa chegar tanto. Mas aí a partir do momento que consegue jogar o inesperado, parece que escapa pelas tuas mãos aquela vitória que Deixa eu dar uma cereja, dar uma cereja na argumentação do Alex Léo. Maurício. É o jogo de exceção. Claro. Não, perfeito, mas eu quero dar a cereja do argumento que o Alex trouxe sobre o jogo em que o Inter não chuta gol. É contra o Cuiabá, depois de o Inter ter tido uma semana inteira de trabalho e uma semana antes de o Inter golear o Flamengo. E foi agora, antes do episódio os jogadores que
que vieram para o Inter, né, nesse ano e que acrescentaram ao plantel, né? Mas o jogador mais importante do Inter foi o uruguaio, que entrou na zaga. Bruno Mendes. Né? Esse é aquela coisa como tinha acontecido antes com o Rodrigo Moledo, né? É aquele jogador que ele entra, ele acerta e o resto do time ele vai se encaixando. As coisas vão acontecendo meio que ao natural. Tudo vai começando a dar certo, porque atrás tem um cara que está garantindo ali. Ele casou bem com o Cuesta, né? Como o Moledão tinha casado bem com o Cuesta. É o tipo de jogador que fez funcionar. Então, esse jogador é um jogador fundamental. Ele entra, faz com que todas as outras coisas a partir dali vão se encaixando. É o que eu digo no Grêmio do Kahneman e do Jeromel. Quando tu tem uma defesa que a partir dali, quer dizer que tu tem uma segurança no que vai acontecer, a partir dali o resto vai indo quase que sozinho, sabe? O meio de campo vai se acertando aqui, um atacante vai pegando mais confiança, vai driblando, o centroavante vai fazendo gol, as coisas vão acontecendo assim. Esse jogador foi um grande acréscimo do Inter para esse ano. Maurício, eu boto o peso que tu coloca nessas substituições do Inter aí, e que poderiam mudar o jogo, no mínimo na perna, né? No mínimo na perna. Na competitividade. Perfeito. É uma coisa pra segurar o empate, né, Potter? Eu acho que pra mudar... Perfeito, porque não tem o jogador pra mudar. Sim, mas é que a discussão que eu coloco aqui, primeiro que eu acho que pegaram... que há uma crítica muito pesada do Aguirre, e é uma coisa estranha, porque hoje os caras estão me chamando de que eu tô passando pano no Aguirre. Quando o Aguirre ganha jogando mal, eu dou um pau no Aguirre e os caras falam que eu não sou colorado, porque o Inter ganha eu critico. É o nosso destino. Não, beleza. Então eu tô fazendo o meu trabalho muito bem feito aqui, porque eu tô falando as coisas que eu penso, que é só isso. Eu só defendo o que eu penso, e eu mudo de opinião, podem me conquistar. Eu sou também um cara muito fácil de ser conquistado. Agora é o seguinte, há muito tempo o Caio não entra numa partida e muda a partida. Há muito tempo o Maurício entra numa partida e muda uma partida. O Inter não tem essas O Inter peças. não consegue. Assim, a argumentação, eu estava escutando ontem o Sala de domingo. Então acertou a argumentação Aguirre. do Zé Alberto Foi na convicção dele. Ele não acerta, Alex, porque na verdade ele não perde só por falta de qualidade. Ele perde por falta de pulmão. Competitividade. É isso aí. Né? É o que eu acho. E aí, de novo, eu vou ao encontro da torcida do Inter. O problema, eu acabei de ver agora uma explanação aqui no Sport TV, no nosso intervalo aqui, que foi muito legal. Vocês estão notando que as torcidas brasileiras que estão indo ao estádio, todas elas estão à beira de um ataque de nervos. A torcida, vocês viram que na hora que o Keno faz o gol, o Cuca sai correndo para a torcida do Galo e cobra da torcida do Galo alguma coisa. Porque a torcida do Galo estava achando que estava faltando raça pro Galo. E não que estava sendo dominado taticamente por um time. A gente vai ver esse problema na sociedade brasileira, aí eu aumento a discussão aqui, porque quem vai pro estádio tem que fazer muita força para entrar no estádio. Aliás, não funcionou a arena no domingo à noite. Filas, né? Um monte de gremistas me mandou uma mensagem dizendo que lado de fora. Não, aglomeração para pouquíssimas pessoas. Não funcionou. Aliás, hoje de manhã já estavam reclamando do check-in do Inter, né? E eu entendo, porque os clubes estavam desacostumados a receber pessoas. Então, Maurício, eu só critico isso. Eu acho que se colocou peso demais, porque avaliar, e de novo eu falo, eu mudaria o time. Mas eu não posso afirmar que a entrada do Caio Vidal, do Maurício, do mercado, sim, faria com que o Inter segurasse aquele jogo. Nunca poderemos, porque isso não foi tentado, Potter. Sim, mas Maurício, a crítica aparentemente cola que isso realmente resolveria o jogo. Mas aí é uma deformação de como aí o já é mais fanatismo torcedor. A gente não consegue analisar o meio tom. É sempre 800. Sempre tem que ter um culpado. Esse eu acho o grande equívoco. Assim, a gente tem essa tendência, de modo geral, a procurar culpados imediatos. O Galo venceu na janela de transferência, Diogo. O Galo venceu o jogo de ontem nas janelas de transferência. Claro. O Inter não tem um Keno para mudar um jogo, de novo, metaforicamente, um Keno para mudar o jogo há anos. Potter, mais do que o Inter não tem um Keno metaforicamente, mas ele tinha um mercado para entrar no lugar do Saravia. Ele aumentaria a força defensiva, certamente. Isso, talvez até perdesse, mas o que eu achei preocupante ali foi o técnico não enxergar que aquilo ali estava acontecendo no jogo. Podia ter colocado o Maurício, podia ter colocado o Edenilson para a direita para ter mais essa. Quer dizer, mesmo com as limitações de elenco, mesmo com a peça que não tem para entrar e resolver o jogo, ele poderia ter agido
em função do que fez o ataque. Inclusive até a parte tática, uma das funções mais ingratas do futebol hoje é ser o lateral direito contra o Galo, né? Exato. Cai o Hulk por vezaria, entra o Keno e tem o lateral esquerdo que mais apoia no futebol brasileiro, que é o Arana, o jogo inteiro ali, né? Que é o lateral da seleção, mas eu fico imaginando o dilema do Aguirre, e aí, Potter, tá um recado pra direção, porque o Aguirre, ele não muda por convicção, porque ele é teimoso, ou porque ele não quer, ou porque ele tá pensando, eles acham que eu vou mudar, mas eu não vou mudar. Ele não muda porque ele olha no campo e diz assim, meus caras estão cansados. Aí ele olha pro banco e diz assim, mas eu não sei se aquele ali vai acrescentar mais do que o cara que tá cansado. É injusto com o banco dele é vice-campeão do Brasil. Não, Maurício, foi vice-campeão, perdeu o título, Maurício. Perdeu o título, mas é o segundo time de 20. O Sarabia não conseguia correr, Léo, não adianta ficar. É o segundo time de 20 jogo. Eu falei ontem no sala de redação, no sala de domingo, falei hoje no Esportes ao Meio-Dia, falei antes de novo. Eu trocaria o mercado. Para mim, o erro do Aguirre foi que o Cuca fez uma manobra tática e o Aguirre não deu a resposta. Mas não tinha muito o que ele fazer. Eu trocaria o Saravia, que estava de gravata, pelo mercado. Mesmo que isso significasse um cara que vai só marcar e não vai ter a saída. Perfeito, que o Saravia teve alguma saída. Ele tinha que ter percebido que a parte física ia ser determinante, ou poderia ser determinante. Foi um equívoco dele. Talvez o Inter perdesse mesmo com as trocas. Eu concordo. Possível, o Atlético é bem melhor. O Atlético é melhor. Porque o Atlético é melhor. É que a gente está analisando que o principal é que o Inter perdeu. E para mim, o Galo venceu. É essa a diferença. Mas aí estamos concordando. Eu vou lhe dar até um número, tá, Potter? Eu não fiz essa numeração ainda, mas como eu escrevi no texto e falei na transmissão da Gaúcha, e agora a gente está no sala, e não é o mesmo público, tem gente que não ouviu lá, vamos fazer o seguinte, Potter, se eu fosse percentualizar as responsabilidades do resultado, 60% tem a ver com o Atlético Mineiro. Mas 40% tem a ver com o Aguirre. Quer ver uma coisa? Porque ele teve o jogo na mão, Potter. O jogo foi dele. Aguirre culpado ou inocente? Inter e Fluminense 4-2 aqui no Beira-Rio. O banco do Inter é melhor que o do Fluminense. E quem muda o jogo é o banco do Inter. Vocês perderam, Potter, vocês perderam pro Galo, cara. Eu perdi pro Sport.